Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao 15 por 15 do Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luísa Menezes e esse é o quarto episódio do podcast 15 por 15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Esse encontro apresenta as contribuições do Kairos em outros espaços acadêmicos e para esse bate-papo recebemos as convidadas Franciele Grigoletto e Heloísa Brenner. Fran é advogada, especialista em direito processual civil e previdenciário, juíza leiga junto à comarca de Faxinal de Soturno e doutoranda em educação pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com o pessoal do Kairos. E a Heloísa é pedagoga, técnica administrativa em educação na Universidade Federal do Pampa e doutoranda em educação pela UFPEL. Seja bem-vinda, Elo. Olá, muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho da trajetória acadêmica e profissional com vocês. É um prazer recebê-las e ao considerar a sucinta apresentação das nossas convidadas, tendo em vista o nosso pequeno tempo, já é possível perceber as contribuições na comunidade acadêmica Kairos na trajetória dessas pesquisadoras. Mas antes de iniciarmos de fato o nosso bate-papo, um recado breve aos que estão nos acompanhando. Assim como nos episódios anteriores, lembramos que este programa será disponibilizado em formato de podcast no canal do YouTube do Grupo Kairos e nos agregadores de podcast. Os 3 primeiros episódios já estão disponíveis e apresentam a historicidade e relevância do Grupo Kairos, diálogos sobre a iniciação científica na vida acadêmica, impactos e desafios, e a contribuição da comunidade acadêmica Kairos para a docência. Sendo assim, fica o convite. Acessem, curtam e compartilhem os episódios, enviem suas dúvidas, sugestões e feedbacks pelo direct do Instagram. Vale reforçar ainda que teremos pela frente mais 11 encontros dispostos a cada 15 dias até o mês de agosto do presente ano. Diálogos com temáticas relacionadas ao âmbito da educação, para além dos muros da universidade. Muito bem, recado dado. Passo a palavra nesse momento para minha parceira na mediação deste projeto, Miriam Alvarenga. Está contigo, Miriam. Olá, Luísa. Uma saudação especial a vocês que estão nos acompanhando em mais um episódio do podcast 15 por 15 e as nossas convidadas, a Fran e a Elo. É sempre muito bom estar compartilhando destes espaços que visam a promover e divulgar o fazer científico. E quando falamos de espaço, que espaço ou que espaços seriam estes? E assim, iniciamos a nossa roda de conversa. Nossas convidadas irão falar um pouco mais sobre suas vivências, que espaços ocupam e já ocuparam nas suas trajetórias. Primeiro, passo a palavra para a Fran e logo após a nossa convidada, Elo, pode ficar à vontade e fazer as suas considerações. Fran, com você a palavra. Obrigada, Miriam. Como a Luísa me apresentou, né, eu sou advogada há 15, estou fazendo 16 anos de advocacia nesse ano, e eu venho de uma trajetória bem tecnicista, é o que a advocacia nos proporciona. Nós somos super técnicos e super positivistas no sentido de que a nossa escrita sempre é muito incisiva, né, sempre muito argumentativa. E aí eu conheci o Kairos através da Dulce, que também é membro do Kairos, me apresentou a professora Liliana, e eu adentrei com as leituras, depois eu participei pela seleção. E eu vi, no início de tudo, a minha dificuldade sempre foi em estabelecer uma diferenciação de escrita entre a minha escrita da advocacia e a escrita acadêmica do direito, porque eu já vinha escrevendo e participando do Comped, sempre fui pesquisadora da área do direito, mas nós temos uma trajetória diferenciada dentro do direito. E aí a educação me abriu, foi um divisor de águas, na verdade, né? Ele rompeu com muitas questões com as quais eu tinha dificuldade, e me trouxe uma escrita mais suave, mais no sentido de repensar e pensar, em contribuir, não de argumentar e defender as minhas ideias. Então,
A professora Liliana sempre dizia para mim assim: você está muito incisiva nessa escrita. E aí eu fui me reeducando. Mas eu vejo que como a educação nos permite a caminhar por outros caminhos. Então, me deu a oportunidade de eu, da área do direito, uma área bem diferente, entre aspas, né, da área da educação, e me permitiu pesquisar coisas que me trazem anseio desde a época da faculdade, que eram as questões do ensino jurídico. Eu tinha dificuldade de sentar e receber, só receber aquele professor transmissor, e o aluno recebia única e exclusivamente aquelas informações como verdades absolutas. Quando eu conheci a professora Liliana e os conceitos do trabalho pedagógico, eu pude perceber que a nossa produção vai muito além disso dentro de sala de aula. Ele é uma produção do conhecimento em que todos os que estão envolvidos devem participar, né? Contribuem para esse conhecimento. Então, a minha pesquisa no Kairos e no mestrado foi nesse sentido de procurar, junto ao ensino jurídico, esse conceito de trabalho pedagógico para o ensino jurídico, na verdade. E hoje eu estou no doutorado e continuo nessa busca, né? Pesquisando numa área um pouco mais ampla, né? Que envolve currículo também, mas que pôde me proporcionar essa questão. Uma questão bem legal, assim, foi quando a professora Liliana disse assim, vamos pensar a tua pesquisa, mas que tenha a tua cara. E eu sentei um dia no escritório e essa história eu contei no dia da minha apresentação, eu estava cheia de processo na minha mesa e eu precisava escrever e eu precisava trabalhar. E eu pensei assim, gente, como vou fazer essa minha dissertação? E aí eu olhei para o processo e o processo tem um roteiro que a gente chama assim, ele tem a petição inicial, então, e eu fiz um título assim, que é entre a petição inicial e a sentença, tipo, é do início ao fim do processo. E aí a professora Liliana gostou, disse, ficou a minha cara, e aí eu disse, aquilo me deu muito mais fôlego e muito mais gás para ver que como eu consegui, junto, né, com o pessoal do grupo, construir algo da minha realidade na pesquisa. Então, isso me trouxe uma alegria muito grande, uma satisfação também. Acredito que a Elo possa, né, nesse sentido, contribuir, que eu acho que ela também participou, a pesquisa dela também foi nesse norte, né, Elo? Sim, a minha pesquisa de dissertação foi sobre a historicidade do trabalho pedagógico nas EMEIs, né? Inicialmente, quando eu entrei no mestrado, a minha ideia era pesquisar temáticas relacionadas ao trabalho pedagógico e à gestão educacional, porque eu vinha da especialização em gestão educacional. E, enfim, chegou um ponto que parece que aquela ideia inicial não saía do lugar, e não saía. E aí eu e a professora Liliana conversamos e também ela sempre fomentando essa questão de que tivesse algo relacionado a mim, a minha vivência. E eu trabalhava numa escola municipal de educação infantil e havia muitas questões que me instigavam nessa instituição, porque, né, como vocês sabem, a maior parte dessas instituições foram as antigas creches assistencialistas e ainda se tem muito dessa, né, desse momento histórico na instituição de hoje, e aquilo me inquietava muito. Então, a partir de conversas com a professora Liliana, eu acabei mudando a temática de pesquisa da dissertação e realmente foi muito positivo. É muito interessante ouvi-las, né? Porque nós, Luísa e eu, estamos iniciando nessa caminhada e ouvir falar de como vocês chegaram aqui, como vocês trilharam essa trajetória, é muito legal. E hoje, Elo, quais os espaços que tu ocupa? Fala um pouquinho mais para nós a tua atual vivência. Então, eu sou graduada em pedagogia, eu tenho especialização em neuropsicopedagogia e saúde mental e em gestão educacional, que foi o momento que eu conheci a professora Liliana e, consecutivamente, o Kairos. Eu sou mestre em educação pela UFSM. Eu trabalhei 10 anos com educação infantil nas redes pública, municipal e privada.
Em 2007, eu trabalhei como técnica administrativa em educação na UFSM, no antigo Núcleo de Tecnologia Educacional, que hoje é Coordenadoria de Tecnologia Educacional. E em 2020, eu fui redistribuída para a Unipampa, a pedido, que é onde eu trabalho atualmente. Eu trabalho na Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e as minhas atividades são relacionadas às questões pedagógicas e acadêmicas dos cursos de mestrado e doutorado da instituição. Atualmente, eu também faço o doutorado em educação, né? Sou colega da França, embora ela entrou um ano antes de mim, nós somos orientadas pela mesma professora, a professora Maria Cecília Lória Leite, e também integramos o Laboratório Imagens da Justiça, que também é liderado pela professora Maria Cecília. E Fran, você, que espaços está ocupando atualmente? Bom, então, além da advocacia, na verdade, eu ainda continuo como juíza leiga lá no Juizado Especial Cível da Comarca de Faxinal do Soturno. E eu estou também no doutorado, junto com a Elô, sob a orientação da professora Maria Cecília Lória Leite, a qual ela fez parte da minha banca, né? Quem me apresentou ela foi a professora Liliana, e a professora Maria Cecília, ela é formada em Direito e também é professora da educação, então veio muito de encontro com as minhas pesquisas, né? Eu faço parte do Laboratório Imagens da Justiça. Eu tenho, na verdade, 2 especializações, uma em processo civil e uma em processo do trabalho e direito previdenciário. E agora eu estou fazendo uma especialização em docência para a educação profissional e tecnológica do IFSU. Então, por conta de que, como o meu curso é um bacharelado, né? Eu quero muito ocupar o espaço da licenciatura, eu estou como professora convidada da pós-graduação da Unisc em Direito Médico, e eu leciono lá, e alguns cursinhos preparatórios para concurso, que é muito comum da área do direito. Mas, na verdade, a minha pretensão é a docência no ensino superior, né? Porque eu sou uma pesquisadora, adoro estudar. Se eu pudesse, eu só estudaria, mas como por enquanto eu não posso só fazer isso, eu sigo trabalhando como advogada também, que eu amo de paixão, eu gosto muito mesmo. Muito, muito interessante. E como é que vocês percebem a contribuição do Kairos para essas vivências atuais de vocês? Como foi esse resultado, né, de participar de uma comunidade acadêmica? Passar um pouquinho para os nossos ouvintes, então, como isso impactou e resultou, né, nas escolhas dessa trajetória de vocês. Eu vou passar, então, primeiro a palavra para a Elô e depois a Fran pode fazer as suas contribuições também. Bom, são muitas contribuições, com certeza, mas eu acredito que as 3 principais, assim, primeiramente a questão de ter um estudo social mais amplo, assim, de entender um pouco mais a totalidade que nós estamos inseridos, porque, por exemplo, eu vou pesquisar uma escola. Aquela escola não é um espaço isolado, né? Ela está inserida em um bairro, ela tem pessoas de diferentes locais que frequentam esse espaço, que trabalham, que estudam. Esse bairro vai estar localizado numa cidade, vai estar localizado no estado, num país que vai ter um contexto político, um contexto social, um contexto econômico. Então, é muito importante a gente sempre levar em consideração essa totalidade que nosso objeto de pesquisa ou que nós mesmos estamos inseridas, né? E com certeza essa foi uma contribuição muito, muito grande do Kairos para hoje, minha vida acadêmica, né, até mesmo profissional, de tentar entender esse todo, né, obviamente que sem deixar de considerar as questões subjetivas, né, individuais, mas sempre lembrando que tudo isso está dentro de um coletivo, né, de um espaço social maior. Acho que também outra contribuição bem importante é a pesquisa a serviço de um bem social, de um bem humano, né, então isso é uma coisa que a professora Liliana sempre enfatizou,
por que nós estamos pesquisando, né? Qual é a função dessa pesquisa, qual é o objetivo, né? Então, principalmente, né, nós que estamos inseridas em universidades públicas, né, isso precisa ter algum sentido, né? E a questão da comunidade acadêmica, que é muito interessante, o conceito e a vivência que essa comunidade acadêmica traz. Eu gostava bastante de quando tinha as orientações coletivas, que é uma das atividades da comunidade acadêmica, porque foi muito importante a troca durante o meu período de mestrado e mesmo na especialização, que eu acabei iniciando a frequentar o grupo quando eu ainda estava na especialização. Então, era muito interessante para mim esse momento de troca, em que eu conseguia falar um pouco mais sobre a minha pesquisa, não só a questão acadêmica, assim, mas às vezes até mesmo aquelas angústias que a gente vive de, acho que não está rendendo, acho que, né, não estou conseguindo, às vezes até achando, não vou conseguir dar conta. E aí tinha lá um colega que estava na mesma situação, e aí conversava e pensava, não estou sozinha. E até mesmo as contribuições de leituras, indicações, né? Então, isso é uma coisa que eu, né, levo comigo, e acho que eu hoje sou colega da França, a gente acaba dividindo muitos espaços no doutorado, e sempre com esse mesmo sentido, a gente sempre está trocando muito e conversando, e com certeza isso é resquício dessa vivência do Kairos, né, Fran? Partindo inicialmente dessa fala da Elô, eu não sei se vocês meninas estavam, mas logo que eu ingressei, eu muito referi isso nas nossas orientações coletivas, porque eu venho de um curso em que a gente tem muito ego, sabe? O nosso ego é muito elevado. Então, a questão da troca é sempre naquele sentido de que eu vou saber te explicar alguma coisa, te ensinar alguma coisa. Quando eu cheguei no Kairos, a gente se tratava todos iguais. O pessoal do mestrado era igual ao pessoal da iniciação científica, igual ao pessoal do doutorado. Eu digo assim, em conhecimento, porque a gente sabe que aqueles que estão numa caminhada muito mais adiantada do que a gente tem muito mais para contribuir com a gente. E aí era muito bom esse abraço, assim, aquela questão assim, não, mas tu tá no caminho, ou quem sabe tu pega este outro caminho. Então, eu sempre referi isso para Liliana, eu me senti muito acolhida numa comunidade acadêmica a qual eu não conhecia, e eu não era conhecida, era um ambiente totalmente diferente para mim, e eu fui muito acolhida, e eu sempre, quando eu tinha o meu espaço de fala, todo mundo conseguia sempre contribuir, por mais que às vezes eu não conseguisse me expressar, por como eu referi anteriormente, foi tudo muito novo para mim, tudo muito diferente, eu sempre era muito bem compreendida. Então, o que o Kairos trouxe para mim foi essa questão do compartilhar, do sempre um ajudar o outro, assim, não tinha... Tu chamava, às vezes, assim, fulano, me ajuda, me socorre aqui, e sempre alguém tirava o tempo, sentava, conversava. As orientações coletivas era aquela questão, assim, às vezes não tinha nada, hoje não tenho nada para dizer, porque não produzi nada, e aí a gente, como diz a Eloa, a gente via que não era só tu que estava naquela angústia, assim. Então, para mim também fez eu ver as minhas questões de pesquisa de forma diferente, né? E acho que isso o Kairos contribuiu muito para mim, porque o meu projeto inicial era bem de uma visão do direito, era uma visão super técnica, e a professora Liliana foi trabalhando com muito jeito comigo, com muita liberdade para me propor uma nova proposta de estudos, e que hoje é a minha sequência de estudos até no doutorado. Então, eu acredito que essa foi uma das maiores contribuições. E, para mim, bem particular, a contribuição maior do Kairos foi no sentido de eu ver que a educação ela vai sempre permear qualquer área que a gente esteja, especialmente assim, porque às vezes a gente fica naquele patamar, né? Mas eu sou formada em direito, né? E aí tu vem naquela questão assim, e as pessoas não conseguem entender que tu só é formada em direito porque tu advém daquelas pessoas que batalham muito na educação para
hoje ser formada em Direito. Então, eu vinha de uma classe muito egoísta, vou ser sincera, assim, é a minha visão do pessoal da área do direito. Então, a gente tem essa coisa de de se sentir, às vezes, assim, eu sou ótimo argumentador, eu sou ótimo nas interpretações, eu sempre vou convencer tudo de todo mundo. E a gente se depara com pessoas que te convencem de forma muito mais amorosa e querida, né? Com muito mais argumentos. E aí a gente vê que a professora Liliane Queiroz me explicou, me mostrou que a minha formação vai muito aquém dos debates e dos embates jurídicos, vai muito aquém, me faz perceber a vida das pessoas, né? Então, eu já tinha esse dilema quando eu comecei a advogar, que eu esperava muito, assim, que eu queria ver o problema do outro, porque para mim era só mais um processo, mas para as pessoas, às vezes, era a vida delas. E aí, os meus colegas não viam nesse sentido. E aí eu vejo que tudo isso vem do ensino para o qual a gente é formado. E aí me deu, assim, esse fôlego para a pesquisa. Então, eu acho que foi, como eu disse, para mim foi um divisor de águas, o Queiroz. Eu acho que até, contribuindo um pouquinho mais, acho que até a questão da saúde mental, vamos dizer assim, porque a gente acaba ouvindo muitos relatos de pessoas que ingressam na pós-graduação e criam verdadeiras barreiras, assim, de, não foi positivo, foi um trauma para mim, eu não quero mais saber. E ali no Queiroz, com a Liliana, passa muito longe disso, isso não existe, é algo muito respeitoso, né? A professora Liliana, ela aponta as coisas que tu precisa ir evoluindo, mas de uma maneira muito respeitosa, né? Ela não, né? A gente ouve relatos de pessoas que acabam muitas vezes evadindo de cursos de mestrado e doutorado porque não aguentam a pressão e ao natural já tem, né, uma pressão, mas, né, as coisas ficam muito mais intensificadas e ali não, ali eu notava muito, acredito que a Francis também, de que as coisas eram tranquilas, né? Obviamente, tinha cobrança, tinha prazos, mas dentro do limite, né? Dentro do que é possível, não era nada além do que a gente tinha condições. Então, isso é um ponto extremamente positivo e que, com certeza, nos motivou a querer continuar a vida acadêmica e partir para um doutorado. Eu, assim, até nesse sentido, quando eu passei no mestrado, uma vizinha minha aqui, que ela é doutora, ela disse assim, não sei se te dou os parabéns ou se te dou os pêsames. E aí eu olhei para ela e disse assim, não, eu quero os parabéns, eu não quero os pêsames, porque para mim vai ser show, eu optei por isso, né? E realmente não foi traumático. Claro que, como diz Elô, tem aquela pressão do dia a dia. Não vou mentir, eu liguei para a Liliana chorando várias vezes, dizendo que eu não ia conseguir, e ela entendia também, né? Porque além dos estudos eu tinha o trabalho, e ela dizia, não, Franci, vai dar certo, te acalma que a gente vai conseguir. Então, assim, foi muito bacana. Eu acho que as questões que a Elô falou do prazo, dessas dificuldades, não devem ser traumáticas. Eu acho que elas devem ser como degraus para a gente evoluir. Que em tudo que a gente for fazer na vida, nada vai ser assim, foi como um conto de fadas, né? Sempre vai ter as dificuldades. Então, foi muito bacana esse sentido aí de que o Queiroz estava sempre apoiando. Eu ainda terminei a dissertação em tempo de pandemia, em que a gente só se via pelas telas. A minha maior parte das minhas orientações com a professora Liliana foi por chamada de vídeo. Encaminhava o documento, entregava as folhinhas, que nem foi no início, assim, a gente sempre tinha que levar as folhinhas para entregar para ela, né, Elô? Toda semana. E aí eu não tinha, mas eu mandava pelo e-mail, assim. Então foi muito bacana, assim, a gente, num período difícil de isolamento, a gente ainda conseguiu, eu principalmente consegui me sentir acolhida e venceu, chegar até o objetivo, né? Podcast 15x15 Queiroz. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Queiroz,
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Muito bem, meninas, ingressamos nesse segundo bloco de perguntas, respostas, conversas e socialização de conhecimento e de vida, né? E é sobre essa parte de vida, um pouco mais, não tão acadêmico, mas também, que a minha pergunta para vocês é como que foi quando vocês eram da época do Kairos, né? Dentro do Kairos vocês estavam, conciliar estudo, pesquisa e trabalho, e mais ainda, casa, né? A gente está no mês da mulher, né? Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, então como que vocês conciliaram naquela época e hoje como que é conciliar, então, essas questões todas que permeiam a nossa vida, né? A gente sabe. Eu faço a pergunta, então, primeiro para a Elô e depois para a Fran. Bem, na questão de pesquisa, como eu deixei de trabalhar na educação infantil, eu mudei esse foco, mas eu sigo pesquisando o trabalho pedagógico, né, que é uma categoria que é muito importante para mim. Então, o trabalho pedagógico segue hoje nas minhas pesquisas do doutorado, né? Claro que hoje com o foco na pós-graduação, é o que eu trabalho e pesquiso também, mas o trabalho pedagógico segue, né, nesses estudos. Eu acho que grandes contribuições do Kairos, além disso, para a minha vivência profissional hoje, que não é a vivência de sala de aula, né? No podcast passado até foi comentado, foi debatido muito as contribuições para a docência, porque os colegas que participaram trabalham como professores, mas no meu caso e da Franci, não. Quando ingressei no Kairos, eu trabalhava como professora, mas na metade do mestrado eu deixei a docência e fui para o trabalho técnico. Mas as contribuições seguem, né? Então, são bem diversificadas e não somente contribui para a docência as nossas vivências no Kairos. Na minha perspectiva, assim, uma das coisas que contribuiu muito é que, por ser uma comunidade acadêmica, por ter toda essa questão da troca, a gente acaba tendo uma visão muito interessante da educação. Porque eu era professora de educação infantil e era o que eu mais conhecia da área de educação. Mas no momento que tu integras o Kairos, tu começa a, como comentou a Fran, compartilhar. E aí a gente ouvia relatos e pesquisas do colega que estava estudando, trabalhando, pesquisando o ensino médio estadual. Ou lá do colega que estava pesquisando, trabalhando sobre a educação técnica e tecnológica, os colegas que trabalhavam já com educação superior. Então, essas trocas são muito ricas, porque elas te possibilitam uma visão muito diversificada da educação. A gente acaba, né, conhecendo o que a gente trabalha. Então, esses momentos de troca nos permitiam conhecer outras realidades. E até mesmo de colegas que trabalhavam e pesquisavam educação infantil, mas num município diferente do meu, né, que a gente sabe que vão ter características diversas, né? Então, isso foi muito enriquecedor e até hoje é muito enriquecedor no meu trabalho, porque tu acaba tendo noção de como é outro nível, outro local, outro espaço educacional, né? E também para a questão do trabalho profissional, o trabalho pedagógico, como eu sou pedagoga, entender o que é o trabalho pedagógico e que ele não é produzido somente no espaço de sala de aula, para mim é muito importante. Ter esse entendimento, ter essa compreensão que hoje eu sou uma pedagoga técnica, mas que produzo também trabalho pedagógico no meu espaço institucional, profissional. Então, é muito importante e, com certeza, isso é resultado dos estudos e das pesquisas no Kairos. Bom, então eu não sou mãe, então já era um pouquinho melhor nesse sentido, era uma preocupação a menos, né? Quando eu ingressei no mestrado, ou melhor, quando eu ingressei no Kairos, que foi anterior ao mestrado, quando eu ainda estava na especialização, eu morava com os meus pais, então era
um pouco mais fácil. Mas eu trabalhava, eu morava em outra cidade que não Santa Maria, eu sou de Santiago, e na época eu morava e trabalhava lá. É uma cidade que fica a uns 150 quilômetros de distância de Santa Maria. E eu era professora 40 horas no município. E quando eu comecei a participar dos estudos, das pesquisas do Cairós, eu ia para Santa Maria, eu tinha eu tinha 40 horas, e dessas 40 horas, 8 eram horas, hora atividade, que é dedicada para o professor planejar, se aperfeiçoar, enfim. E eu utilizava esse dia para ir para o Cairós. Eu ia de ônibus, então eu precisava pegar o ônibus um dia antes, pousar em Santa Maria, passar o dia na universidade, e no final do dia voltava para Santiago. Quando eu ingressei no mestrado, eu precisava dedicar mais dias, porque além do Cairós tem as disciplinas ali no primeiro ano. E então eu acabei solicitando uma licença, que estava previsto no meu plano de carreira. Só que foi um período bem complicado, porque era uma modalidade de licença remunerada que ninguém tinha solicitado ainda no município em que eu trabalhava. Então, ninguém sabia ao certo como é que era essa licença, não tinha formulário para solicitar. Aí, algumas pessoas da prefeitura acreditavam que eu ia precisar pagar essas horas, outros acreditavam que não, aí era o sindicato envolvido, era o RH da prefeitura, a Secretaria de Educação, então foi bem difícil, assim, até efetivamente eu consegui entrar em licença, eu só consegui para uma matrícula, então eu precisava trabalhar as outras 20 horas, inclusive para mim foi um período bem difícil, mas foi bem gratificante. A escola que eu estudava, assim, abraçou a causa. A diretora, na época, tinha um entendimento que a gente precisava se qualificar. Então, toda a escola reorganizou os horários para que eu conseguisse atender, né, estar presente nos dias de disciplina na UFSM. Aí, no primeiro semestre, eu trabalhava toda segunda-feira, o dia todo. Chegava em casa, tomava um banho, tomava um café, ia para a rodoviária, pegava o ônibus, chegava segunda, perto das 11 horas da noite na rodoviária, aí ficava terça, quarta e quinta em Santa Maria, quinta noite eu retornava para Santiago, e sexta trabalhava o dia todo, e aí sábado e domingo era o período de planejamento, de leitura, de escrita, né, dos trabalhos das disciplinas, que envolvem bastante. E no segundo semestre se repetiu, só consegui concentrar as atividades do mestrado na segunda, terça e quarta, e quinta e sexta as atividades da escola. E aí, quando eu estava na metade do mestrado, eu fui nomeada para trabalhar na UFSM, e aí melhorou um pouco, porque aí eu acabei me mudando para Santa Maria. Eu já tinha vencido as disciplinas, então estava só com as orientações, né, com as atividades do Cairós. Como eu trabalhava dentro da universidade, então era mais fácil, tu estar no mesmo ambiente, não envolve o deslocamento, então melhorou um pouco. Hoje no doutorado eu sigo trabalhando, não moro mais com os meus pais, então já tem as questões domésticas também que implicam, né? Mas no início do doutorado eu estava com um trabalho 100% presencial, então também era difícil, porque eu acabava precisando compensar em horas as minhas faltas para as aulas. Eu também dei sorte que tanto os meus colegas, a equipe que eu trabalho, como as chefias, entendem a necessidade dos técnicos se especializarem e seguirem os estudos, então todo mundo foi bem receptivo com a minha aprovação no doutorado, e nós conseguimos ajustar inicialmente para eu compensar horas, mas era aquela coisa, ia na terça, no primeiro semestre ia na terça para Pelotas e retornava na quarta à noite, trabalhava segunda, quinta e sexta, 10 horas por dia, e ainda ia aos sábados. Desde novembro a gente está com o teletrabalho, eu estou no teletrabalho presencial, parcial, desculpe,
e então eu preciso cumprir 8 horas semanais de maneira presencial. O restante do trabalho ele é por demanda, e eu recebo as demandas e tenho um prazo para retornar, mas como eu posso realizar essas demandas de qualquer lugar, não preciso mais estar presencialmente no meu local de trabalho no restante dos dias da semana, então eu consigo ir trabalhando de casa, faço alguma coisa no final de semana, às vezes em Pelotas mesmo, dá um tempo, eu consigo concluir alguma demanda, e a gente vai se ajustando, né? É bem difícil conciliar o trabalho e estudo, pesquisa, né, a vida acadêmica, porque tem horas que a gente se sente um pouco frustrada, porque tu pensa, meu Deus, nesse momento eu precisava estar me dedicando mais ao doutorado e não consigo, ou nesse momento eu precisava estar me dedicando mais ao trabalho e não consigo. Então isso frustra muito a gente, porque tem momentos que parece que tu não consegue fazer nada bem feito, né? Mas em outros momentos, né, dá uma acalmada no doutorado, ou dá uma acalmada no trabalho, a gente consegue ir conciliando e levando. Então não é fácil, é bem difícil mesmo, mas é uma caminhada que eu vejo que vale muito a pena. Eu sempre tentei integrar o meu trabalho profissional com as minhas pesquisas acadêmicas, e então, quando eu fiz o mestrado, eu pesquisava sobre o trabalho pedagógico nas escolas municipais de educação infantil, e eu trabalhava com isso. Hoje eu pesquiso questão curricular dos programas de pós-graduação, e eu trabalho com isso. Então, é bem legal, é bem interessante ter essa troca entre a tua atividade profissional e a atividade de pesquisa. A Franci também, né, tem essa dupla jornada, né, acrescida de filho e casa também. E isso é uma das coisas que a gente está sempre conversando, né, principalmente a questão da trabalho profissional e atividades acadêmicas. Ou então, da mesma forma que a Elô, né? Eu, quando comecei o mestrado, eu já advogava, eu tenho um escritório, trabalha eu e uma outra colega. A gente sempre a gente se formou junto, essa colega, a gente trabalha, a gente sempre teve essa questão do caminhar acadêmico junto também, então a gente sempre pesquisou muito junto. E aí eu fui para o mestrado, e aí no primeiro ano também eu já tinha feito algumas cadeiras como aluna especial, e aí eu consegui o aproveitamento, e aí eu fiz as que faltavam, e aí eu qualifiquei em fevereiro, eu acho que foi, final de janeiro, início de fevereiro, o projeto da dissertação, e em seguida veio a pandemia. Então, o restante da escrita da dissertação foi por meio de tudo em casa, né, no isolamento, e aí teve uma virada para mim no meu trabalho por conta de que a minha colega também ingressou no doutorado, então a gente se dividia muito, né, sobre essas questões do escritório, e a pandemia nos trouxe, né, algumas demandas diferentes do que a gente já tinha na vida jurídica. Então, os processos que eles eram de papéis, os físicos, que a gente chama, a gente buscou digitalizar. Então, os advogados correram para a conta de não deixar os clientes desamparados, digitalizar todos eles para que eles fossem incluídos no meio eletrônico. Então, eu me dividi entre digitalizar, marcar horário no fórum para buscar processo, porque o fórum estava fechado, então tinha dias certos, as leituras, a pesquisa e a digitalização de processos, sem falar nos processos em si, a novidade das audiências por videoconferência. Então, assim, foi uma época muito difícil para mim, né? Eu tinha muitas demandas de trabalho, incertezas no trabalho, por conta de que, como eu sou profissional liberal, então eu preciso, na verdade, trabalhar para poder, né, manter a minha casa. Tenho marido, tenho filho, meu filho hoje tem 13 anos, na época ele era menor, e ainda tinha as demandas da escola, que também, né, tinha aquelas questões que ele estuda num colégio do interior, então vinha material para 15 dias, então a gente tinha que trabalhar aquelas tarefas com eles, né, com ele principalmente, então eu ia me dividindo. E o que mais, assim, me deixou muito ansiosa foi a questão que a minha pesquisa tinha uma previsão
que eu estava estudando as novas diretrizes curriculares, né, a nova resolução para o curso de Direito, então que os cursos estariam reorganizados para a minha pesquisa, e aí houve prorrogação por conta da pandemia, então eu tive que fazer todo um contorno e explicar na dissertação que eu estava analisando aqueles cursos com os projetos pedagógicos, né, o antigo, não de acordo com a resolução. Eu consegui fazer uma análise comparativa, não pude fazer entrevista, não pude fazer nada. Então, assim, foi um momento bem difícil, bem desafiador. Eu muito chorei para a professora Liliana, ligava, dizia para ela que achava que não ia dar conta, mas no final deu tudo certo. Inclusive, eu não precisei pedir prorrogação. Eu consegui fazer assim, consegui dividir bem. A minha família me ajuda muito, né? São muito meus parceiros. Mas aí, nisso tudo, meu marido entrou na faculdade também, então eu tinha toda aquela questão, a gente estava bem na correria, assim. Mas graças a Deus, assim, eu acho que fez eu crescer também, né? Eu conseguia uma dificuldade muito grande, e que eu sempre dizia para a professora Liliana, eu dizia assim, eu estou trabalhando, e aí eu tiro um tempo para escrever, e aí eu pulo de uma escrita e pulo para outra, assim. Então eu tinha essa dificuldade, porque às vezes tu tá engrenada, escrevendo, tu vai escrevendo, aí hoje tu escreve um pouco, amanhã tu escreve um outro pouco, mas aquilo tá sempre na tua... Tu tá pensando, eu acho que tu deita, tu dorme, tu pensa. E eu dividia meus pensamentos entre os meus problemas jurídicos e as minhas pesquisas e as leituras e tudo. Mas isso me fez, assim, pensar que eu não podia desistir. Então, em seguida, eu fiz a seleção para o doutorado, eu também fui admitida. E aí, diferente da Elo, eu permaneci em fase de pandemia e eu consegui, né, conciliar de forma melhor aí, reorganizar o doutorado. A nossa nova orientadora, ela dá esse tempo para a gente, assim, no sentido de que vamos fazer as cadeiras, se adentrar as primeiras leituras, e aí depois agora a gente vence quase tudo no primeiro ano, né? Eu consegui vencer tudo no primeiro ano para que nesse segundo ano eu consiga só escrever o projeto e ficar focada bem mais nas leituras e no projeto de tese. Então, o ano passado, sim, eu viajei, eu ia para Pelotas, de Santa Maria, Pelotas, todas as semanas, quase. E aí tinha aquela coisa, demora 4 horas aqui em Santa Maria. No início, eu tinha uma colega que ia daqui, viajava comigo. E aí depois ela recebeu um bebê em adoção, ela foi mãe, então ela entrou em licença e eu comecei a ir sozinha, e a gente se encontrava. Eu pegava Elô na rodoviária, nós ia para o hotel, depois ia para aula, saía, dava uma passeadinha, né, Elô? Porque a vida acadêmica também não é só isso, né? Nossas vivências. Então, agora esse próximo semestre a Elô, coitada, tá sozinha. E eu mas eu vou ir bem menos, né? Eu provavelmente vou uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, mais do que isso, não. Então, mas a gente vai se conversando, a gente tem grupo, acho que essa troca, assim, é muito importante. Acho que uma dá um apoio para a outra. Esse é o grande potencial do Kairos, né? A Liliana sempre reitera para o grupo inteiro que dá para fazer amizades, mas não precisa todo mundo se amar. Mas se respeitar já é o suficiente enquanto grupo, né? Enquanto comunidade acadêmica, mas quando as amizades surgem, essas parcerias, porque é importante sair, espairecer, porque a vida, que nem tu falou, né? Para a vida acadêmica não é feita só de estudo e leitura e entrega e correria, né? Eu acho que essas vivências, essas amizades a gente pode construir, né? Tipo, eu e a Elo, a gente já se conhecia. E aí tem uma outra colega do doutorado, que é a Eliada, que ela ingressou comigo. E a gente ficou muito amiga, eu e ela, assim, porque na época da pandemia era muito difícil, né? E aí a gente se chamava no WhatsApp, a gente era amiga do WhatsApp, a gente foi se conhecer no ano passado. A gente já estava um ano trabalhando, escrevendo junto, pesquisando junto, né? E aí eu disse, são presentes, eu acho, que a vida acadêmica nos dá, como a professora Liliana. Para mim, ela foi um referencial muito importante na minha vida acadêmica. Ela foi, assim,
eu sempre digo isso para ela, não é porque a gente está gravando um podcast ou falando do Kairos, mas realmente fez diferença na minha vida, essa maneira que ela acolhe a gente, que ela ensina, né? Ela cobra, mas ela ensina também. Então, assim, ela tem um jeito muito legal de direcionar a gente, de ensinar, de fazer essa troca. Assim, muito, muito legal. É verdade. Já fica um abraço aí para a professora Liliana, que está nos ouvindo. E então, exatamente sobre essa relevância, vamos entrar para a nossa última pergunta. Mais do que a relevância das pesquisas e das amizades que ficam, né? A gente quer saber, e os nossos ouvintes também, a relevância dos estudos e pesquisas produzidos no período do Kairos e que hoje tem impacto na vida de vocês. Se vocês ainda têm relação com aquela pesquisa de mestrado, de doutorado, se isso impacta na jornada que vocês têm hoje de trabalho, como que funciona, né? Pode, Heloísa, por favor, responder primeiro e depois a Fran. Para mim, assim, eu vou dizer que foi bem importante, no sentido de que hoje eu integro 2 comissões de educação jurídica dentro da OAB, a da seccional, que é de Porto Alegre, de nível de Porto Alegre, e a de Santa Maria, que é uma comissão de educação jurídica nova, que começou agora. Então, me possibilitou ingressar e participar por os colegas a vivência, né, desses estudos, inclusive no sentido de apresentar os doutrinadores, as pessoas que pesquisam na área, fazer eventos para a gente divulgar no ambiente da OAB a existência de que há estudos sobre educação jurídica, sabe? A gente vem fazendo essa pesquisa e tem poucos estudos sobre isso. Então, em nível seccional, eu participei de várias visitas técnicas para a abertura de novos cursos de direito. Então, também me possibilitou a dialogar com professores, coordenadores de curso, né? Porque o MEC solicita para a OAB uma vistoria técnica e um parecer sobre os novos cursos que querem ser implantados. Então, eu participei de uma visita técnica em Porto Alegre para a inclusão, e aí aquela longa discussão do ensino jurídico dos cursos de direito à distância, os EADs, e aqui em Santa Maria uma nova universidade também com oferta de muitas vagas. Então, a gente vai lá, visita, vê a estrutura, vê o corpo docente. Então, o nosso campo de pesquisa, né, principalmente para mim, nesse sentido, me trouxe uma habilidade técnica também, de discussão, de diálogo, né, e de abertura diante dessas comissões da OAB, porque a Comissão de Educação Jurídica ela é formada por professores, né, do direito, mas é professores que... para a gente ser professor na área do direito, a gente precisa ser técnico em alguma coisa, ter doutorado e mestrado em ciências criminais, jurídicas, sabe? Principalmente nas faculdades particulares, eles contratam ou fazem seleções direcionadas única e exclusivamente para as áreas técnicas. E aí a gente vê que eu e mais, acho que 2 colegas que estavam nas pós-graduações em educação, né, no mestrado e doutorado, e aí a gente conseguia dialogar com eles nesse outro sentido, dessa visão de como temos que trabalhar diferente o ensino jurídico, como o nosso trabalho pedagógico tem que ser diferente. Então, essa contribuição foi uma das mais importantes, assim, acho que para mim, e que trouxe para a minha vida, assim, sem falar que eu consigo hoje visualizar o ensino numa maneira muito diferente entre aspas, né? Porque eu imaginava que podia ser diferente, e como eu não tinha contato com isso, eu não tinha noção de que já tinha estudos e que tinha esses debates, esses diálogos sobre essas modificações na estrutura do ensino, e especialmente o conceito de trabalho pedagógico desenvolvido pelo Kairos, para mim veio muito ao encontro com aquele anseio que eu já tinha desde quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, que eu buscava essa coisa diferente, né? Essa visão
de construção do ensino de forma diferenciada. Este foi o 4º episódio do podcast 15 por 15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Apresentamos a vocês um pouco sobre as contribuições do Kairos em outros espaços acadêmicos, com as convidadas Heloísa Brenner e Franciele Grigoletto. Aguardamos vocês no próximo episódio, no dia 18 de março, no qual iremos dialogar sobre os grupos associados, interlocuções acadêmicas na produção do conhecimento com a convidada Marigley Severo Marasquim e João Francisco Lima. Obrigada novamente a todos e todas que estão nos acompanhando. Fran, Elo, gratidão por estarem conosco nesse projeto. Nossa conversa foi muito boa e passou muito rápido também. E certamente fica o desejo, o convite por outros tempos e espaços em que possamos escutá-las e, principalmente, possibilitar a socialização de suas pesquisas e estudos atuais. Para suas considerações finais, passo então a palavra a você, Fran e Elo, para fazerem também seus agradecimentos. Fran, vou deixar a palavra com você primeiro. Tá bem, então muito obrigada, estou muito feliz de ter participado. Essa semana ainda eu e a Elo tivemos reunião com a nossa orientadora, a gente contou que está aqui com vocês, ela ficou muito feliz, mandou abraços para a professora Liliana, e para nós é um prazer muito grande, assim, ser lembrada pelo Kairos, né, de ter feito parte dessa história. Eu acho que a gente queria até poder estar mais presente, continuar nas leituras, mas nossos compromissos também nos impedem um pouco. Então, mais uma vez, de coração, eu quero agradecer o convite e dizer que eu fiquei muito feliz com essa conversa, dessa troca com vocês. Com certeza, foi um momento muito, muito rico, né? Essa conversa, essa troca. E muito obrigada pelo convite, pela lembrança, né? Com certeza o Kairos foi um período muito bom da vida e que a gente carrega as contribuições positivas, né, até hoje. Então, muito obrigada. Eu sou Luísa Menezes. Eu sou Miriam Alvarenga. E esse foi o 4º episódio do podcast 15 por 15 Kairos. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Abraços das gurias da IC. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, nos sigam no Instagram, deixem comentários, perguntas no nosso direct e acompanhem o podcast 15 por 15 Kairos para ficarem por dentro de toda a programação dos 15 anos